Como é que a ansiedade se desenha no seu organismo? Hoje eu vou te explicar de uma maneira muito tranquila, com uma psicologia leve, sem psicologuês, sem formalidades, sem coisas robustas, mas eu vou te explicar levemente como é que a sua ansiedade se desenha, tá? Então fica aqui comigo, aproveita e já curte esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque toda terça e quinta tem vídeos novos aqui no canal. E aí, para você conhecer um pouquinho mais de mim, eu me chamo Sheila Molchansky, eu sou psicóloga clínica, faço também alta performance, trabalho com atletas de alta performance, mundo afora, e a ansiedade também faz parte da vida deles, e como, né, que tudo muda em milésimos de segundo, quando a gente fala em alta performance, e eu venho há mais de 20 anos impactando a vida de milhares de pacientes e atletas, trabalhando com autoconhecimento. Esse é meu foco. Então, aqui no YouTube você vai encontrar, toda terça e quinta, conteúdos relativos a autoconhecimento, ansiedade, depressão, dicas, orientações, muitas coisas sobre leitura. Eu tenho um grupo, é um clube de leitura terapêutico, que é maravilhoso, sou suspeita para falar, né? Mas é maravilhoso esse trabalho. É um grupo que acontece toda quarta-feira à noite pelo Google Meet. A gente se reúne, lemos juntas toda quarta-feira, e temos várias reflexões profundas sobre a vida. Mas vamos lá, se você quiser saber um pouco mais, aqui embaixo tem a descrição do grupo, tem o Instagram, é só você me perguntar que eu vou ter muito prazer em poder te responder. Vamos retomar para o nosso assunto aqui da ansiedade. Como é que ela vai se desenhando? Vamos começar do comecinho. A ansiedade, ela é uma manifestação psíquica e somática do seu organismo. O que significa isso, Sheila? Ela é uma manifestação que acontece, tem uma criação, primeiro que na nossa mente, por alguma ideia, alguma percepção, alguma leitura da tua mente sobre algum fenômeno, tá? Que pode ser um fenômeno interno ou externo. A maior parte das vezes é um fenômeno externo. Então a tua mente lê alguma coisa, ela percebe alguma coisa e decodifica isso como algo ansiógeno, algo que metaboliza uma emoção de ansiedade. O organismo, ele vai processar essa informação que a tua mente está começando a dizer. Vou dar um exemplo aqui, super simples, super tranquilo, tá? Bem tranquilo, você vai ver. Você está caminhando e em um determinado ponto da sua caminhada, você vê um tigre solto. Tranquilo, né? Até então, a tua mente, pá, disparou um alerta e falou assim, tigre solto. Não faz parte um tigre solto aqui na rua, tá andando sem ninguém. Opa, a mente entrou em estado de alerta, coisas diferentes, o teu organismo começa o quê? Decodificar essa informação que a tua mente começou a te passar. Aí a tua mente continuou. Assim, tigre solto, eu aqui, eu perto do tigre solto, eu corro menos do que o tigre, não sei se o tigre comeu hoje, então... perigo. Aí você começa a ter o que? Alteração de suor, alteração de batimento cardíaco, alteração, a acuidade visual, a tua pupila começa a alterar para você conseguir ter uma percepção melhor do que fazer. O teu cérebro só começa a pensar nisso. Eu preciso fugir, eu preciso me proteger, eu preciso sair dessa situação. Tenho certeza que aconteceria dessa maneira com você, tá? Então veja que eu estou começando a te explicar que a ansiedade é um fenômeno que tem ligação com a tua mente, com a maneira de você perceber e o teu organismo, que é a maneira dele reagir a essa percepção. Básico, tranquilo, tenho certeza que você me acompanhou até aqui tranquilamente. Já comenta comigo aqui, tranquilamente, né? Bom, o que acontece? A nossa ansiedade, então, ela pode ter um desenho que é um desenho super funcional como esse, com um mecanismo de sobrevivência a um estímulo externo que pode ser um pouco ameaçador, como um tigre solto, né? Agora, quando é que a ansiedade passa a não ser produtiva? Porque existe esse lado da ansiedade que é produtivo e necessário. Quando que ela passa a não ser produtiva? Quando eu não tenho tigre lá. Eu não tenho tigre lá. Eu imagino que possa ter um tigre lá. E eu tenho tanta certeza que vai ter um tigre lá, que eu começo a ter a reação do meu corpo como se ele já estivesse lá. Quem é
que já não viveu isso aqui? Comenta comigo, já vivi. Certeza, eu também já vivi. Eu também já vivi. Inúmeras situações em que a minha mente criou um tigre, vamos colocar assim de exemplo, sendo que não existia. E o meu corpo, na hora, percebeu aquilo e começou a reagir como se houvesse. Vou dar um exemplo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, né, a minha qualificação do mestrado na Unicamp. Quando eu qualifiquei, eu sabia que ia ter a qualificação, que não era nem a defesa, que ia ter a qualificação. Eu sabia que era o momento em que eu poderia ser sabatinada, né, em que os professores, os orientadores poderiam me fechar em umas perguntas muito complexas e que eu provavelmente não saberia algumas delas. Nunca tinha passado por isso na minha vida, conheci poucas pessoas que haviam passado até aquele momento, eu não sabia muito bem o que me esperar. Para mim, na minha imaginação, ia ter um tigre correndo atrás de mim. E aí o que o meu corpo fez? Quando eu entrei na sala, eu comecei a suar, taquicardia, boca seca, imaginando que eu ia ser metralhada de perguntas, né? Então, o que aconteceu comigo ali? Eu tive uma manifestação de ansiedade cruel, suando bicas, ridículo, né? Mas tudo bem. À medida em que eu fui evoluindo ali na qualificação, eu fui tentando, peraí, calma, eles estão realmente me sabatinando? Não. Eles estão realmente me colocando na parede? Não. Eles estão fazendo perguntas que estão me agregando. Eles estão fazendo perguntas para me preparar para a defesa. Está sendo bom, está sendo difícil, mas está sendo bom. E aí eu fui fazendo autorregulação. Tô aqui agora, tô aqui agora, tô aqui agora. Não tem nenhum tigre atrás de mim, não vou morrer, tá tudo bem. E aí eu fui tentando, né? Tudo isso dentro de 45 minutos. Não é fácil, tá? Mas eu consegui chegar no final muito melhor do que quando eu comecei. E aí na defesa, foi difícil pra caramba, mas foi menos pior, né? Até porque eu saí daquela situação com uma autoconfiança um pouquinho maior em mim mesma do que quando eu entrei. Então, gente, nós fazemos muito esse mecanismo de ver tigre onde não tem, de enxergar as coisas ameaçadoras onde não existem, principalmente de modo antecipatório. Essa é uma ansiedade extremamente comum, praticamente todo mundo tem, que é a ansiedade antecipatória. Tem mais um detalhe aqui que eu não falei para vocês, é o segredo do milhão sobre a ansiedade, mas eu não vou contar se você não deixar o seu like. Você vai deixar o seu like, você vai me seguir e também, se puder, já encaminha esse vídeo para pessoas ansiosas que eu tenho certeza que você conhece. Vamos para o segredo do milhão aqui comigo, gente. Ansiedade é um sentimento que está pertencente a um tempo cronológico. Qual é esse tempo cronológico? Futuro. Ansiedade e futuro se linkam, se conectam. Assim como angústia e passado se conectam, tá? Então a ansiedade, ela sempre tem a ver com o que vai acontecer, tá? E que pode ser verdadeiro ou não. Lembrando aqui de outro conceito que eu estou explicando para vocês. Ela pode ser uma ansiedade normal, funcional, boa e produtiva, inclusive para te proteger, mas ela também tem um desenho que é terrivelmente ruim. Quando é que isso acontece? Quando ela vai crescendo, crescendo, crescendo exponencialmente e você não consegue dar racionalidade para aquilo que está acontecendo. Você não consegue botar controle na tua mente, ou outras pessoas não conseguem te controlar. E ela vai insuflando e fermentando e vai chegando naquela curva lá em cima que a gente entende que vai detonar você. Normalmente ali você vai ter alguma outra manifestação de descontrole, né? Ou você pode até ter uma crise de pânico. Então o que acontece? Tem um lado patológico da ansiedade. A gente passa a enxergar coisa onde não tem, passa a ouvir coisa onde ninguém falou, passa a ter até algum conteúdo que possa ser delirante, dependendo da situação daquele paciente, dependendo do antecedente, do que está associado, enfim, milhares de coisas. Mas a ansiedade, então, ela tem esses dois componentes. Um componente que é de sobrevivência, ok, e um componente que é patológico. E nós temos que tomar muito cuidado com a nossa ansiedade. Uma das coisas que eu trabalho aqui no consultório são mecanismos de autorregulação.
É a gente perceber que a ansiedade está indo para um nível que não é bom, um nível que pode ser desastroso, então tem que entrar com algum mecanismo de contenção ali, algum contorno, alguma contenção para aquela ansiedade. Muitas vezes o que eu ensino são controles respiratórios. Eu tenho paciente que segura a crise de pânico em 3 minutos, fazendo a respiração que eu recomendo, do jeito que eu recomendo, do jeito que eu treino os pacientes, em 2, 3, 4 minutos crise do pânico segura, tá? Então, controle respiratório para controle de ansiedade, extremamente eficiente. Medicação também pode ser eficiente, se bem posicionada pelo psiquiatra. Não é qualquer medicação, não é de qualquer jeito. Tá? Então hoje eu quis trazer um primeiro desenho sobre a ansiedade para vocês e vocês entenderem os dois lados da ansiedade. Um lado funcional, produtivo, excelente e que precisa ter, e um lado que pode ser patológico e destrutivo. Tá? Ansiedade como uma manifestação psíquica e somática que tem a ver com o futuro, também é uma outra informação que eu espero que tenha ficado muito clara para vocês. Então se vocês curtiram esse vídeo, curte, comenta comigo, te espero para os próximos e aproveita e encaminha para alguém que é ansioso. Tenho certeza que você conhece um monte de gente. Beijo, obrigada!